Olá, bem-vindos ao programa de capacitação e ação climática do One Planet for All. Eu sou o David Avelar e vou ser o vosso guia neste primeiro módulo que é sobre o enquadramento da floresta. Como é que chegamos aqui? Ou seja, o objetivo é enquadrar esta ação que está prestes a ser realizada no todo, no padrão. Como é que chegamos cá? Ou seja, para falar-vos um pouco sobre o início da ideia e do processo, tanto a componente visível como a componente invisível. E, de certa forma, esta imagem é uma boa metáfora, porque, tal como numa floresta que estamos a plantar, a matriz é o solo, é a matriz que suporta a vida, também a componente, muitas vezes invisível, é essencial para um projeto como este. A ideia deste módulo é enquadrar-vos para que um dia mais tarde, quando vocês estejam a iterar pequenas florestas, percebam que há todo um processo que, dependendo se for mais ou menos participativo, poderá levar mais ou menos sucesso da ação. Então, o início. O início nós sabemos, mas nunca é demais recordar. Tudo começa com um projeto europeu que é o One Planet for All. Ora bem, esse projeto pretende promover a consciencialização de jovens europeus em relação a assuntos como alterações climáticas e o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e inspirar o seu envolvimento em ações concretas. E a floresta é uma ação muito concreta. O One Planet for All tem um logo que é muito simples, mas que diz muita coisa. Temos um planeta que, que é para todos nós. É para todos nós, mas não é equitativo e nunca é demais recordar isso. Ou seja, apesar de termos uma única casa, de sermos uma única família com um único destino, neste momento há países e pessoas mais responsáveis do que outras e que não são as mesmas em relação às vulneráveis. Ou seja, é muito interessante perceber que este projeto One Planet for All são de instituições, de organizações não governamentais para o desenvolvimento, ONGDs, cuja sua sede é na Europa, mas que atuam sobretudo em África. E este projeto da floresta surge como um ato simbólico da nossa responsabilidade enquanto país europeu que tem tido uma grande cota parte da responsabilidade nesta questão dos gases com efeito de estufa, de tentarmos fazer algo para mitigar as alterações climáticas que estão, de certa forma, a devastar países, sobretudo na banda equatorial, em particular em África, nesta zona aqui do Saara e do Sahel, que estão a ser muito fustigados com este clima. E, portanto, isto importa, perceber que estamos a plantar quando estivermos a plantar uma árvore, ou neste caso uma pequena floresta, é um ato simbólico da nossa responsabilidade para com os outros co-cidadãos desta casa comum. Então, enquadrado neste projeto, surgiu a ideia de vamos plantar uma floresta em pleno meio urbano. E muito rapidamente surgiu, estávamos então na primavera de 2020, há quase um ano, no início da pandemia, quando decidimos escrever uma pequena proposta e apresentá-la à direção da Faculdade de Ciências. E pequena é importante porque, quando é muito extenso, o detalhe hoje em dia não é conveniente. Falámos sobretudo o que era o projeto, uma mini floresta densa, biodiversa e multifuncional. O porquê é que faz sentido plantar uma floresta? Falámos questões como, neste caso, este método tem um crescimento aparentemente mais rápido, que aumenta a absorção de carbono, que reduz o ruído, que vai melhorar a qualidade do ar, que vai trazer muita biodiversidade para o local e que vai aumentar o conforto térmico do local. E porquê? E, sobretudo, quais os benefícios diretos para a Faculdade de Ciências apostar num projeto como este? Mas, acima de tudo, mais do que o texto, apostámos também no poder da imagem, não é? Tentámos fazer aqui um processo de visualização, onde o que é que seria esta floresta daqui a 30, 50 anos, e trabalhámos com um design nesse sentido. E mostro-vos isto porque isto é muito poderoso, não é? Não é preciso texto para perceber, olhem, nós neste momento temos isto e queremos fazer qualquer coisa como isto. E rapidamente o apoio foi claro da direção, aliás, de toda a gente que temos falado, tem sido não só apoio como quererem se envolver e, portanto, foi lançada a semente entre a primavera e o verão do ano passado e rapidamente começou a germinar.
Durante o verão aproveitámos então, quando tivemos o ok, para observar o espaço. É muito importante esta questão da observação. Começaram a surgir as questões. Então, isto tem uma pendente, estão a ver? Está a descer. Será que nós conseguimos que neste espaço hum, toda a água que cai aqui fique aqui e com isto contribuir para evitar as cheias na Baixa de Lisboa? Portanto, será que conseguimos aumentar muito, exponencialmente, a diversidade desse espaço? Será que vamos conseguir implementar um método cuja taxa de sucesso da plantação é alta? O que é que precisamos? Como é que é o solo do local? O que é que precisamos de fazer para aumentar a qualidade do solo, para que assim aumente o sucesso das plantas e por isso da diversidade de insetos, répteis, anfíbios, micromamíferos? Portanto, investimos algum tempo a observar este espaço, e a criar a tal baseline. Qual é o ponto de partida? Ponto esse que é muito importante, porque este projeto tem uma forte componente de investigação, temos muitas perguntas que temos que responder e, portanto, para conseguirmos responder a essas perguntas, precisamos saber qual é o ponto de partida, para depois, mais tarde, comparar. Depois disso, começámos então, paulatinamente, a recolher recursos. Encontramos, sobretudo, recursos que são resíduos locais. Aqui estão alguns exemplos. Por exemplo, quando puseram-nos em contacto com uma empresa de produção de cogumelos de Lisboa, que tem como resíduo este micélio, que depois da produção já não precisam disto. Começámos a recolher sacos de relva, aparas de madeira, outro tipo de recursos, como estrume de cavalo, troncos para os refúgios, aqui está o estrume de cavalo, e também as plantas. Portanto, houve aqui um período, até hoje, ainda hoje, estamos a recolher alguns recursos que têm como base um design que fomos fazendo e percebemos, ou seja, se o ponto de partida é este e o design é este, então o que é que a gente precisa de recursos para conseguir lá chegar? Então, a seguir, a termos observado, temos os recursos, vem então a ação de plantação que vai decorrer para a semana. E como uma medida de adaptação a esta questão do Covid, ou seja, inicialmente a ideia, será que nós conseguimos num dia, com 300 estudantes, plantar uma floresta? Tivemos que diluir, pelas questões de confinamento, esse dia a uma semana e em turnos de manhã e de tarde. Portanto, vamos ter 10 turnos repartidos manhãs e tardes, de segunda a sexta, de 1 a 5 de março, onde vamos tentar vamos conseguir implementar esta ação. Mas uma vez que queremos que isto passa muito por um programa de capacitação e queremos que todos vós passem pelo processo, vamos tentar que em cada turno consigam ter atividades que façam todo o ciclo, ou seja, atividades de preparação do terreno, vamos falar mais tarde, de composto, da plantação, criação da manta morta e criação das bombas de sementes. É um objetivo, vamos conseguir. Depois da plantação, não acaba aqui, ok? E é importante sabermos isso. Queremos perceber, se depois de plantarmos, e estamos mais ou menos aqui, até chegarmos à nossa visão, que é mais ou menos aqui, temos que ir não só tentando manter o espaço, estamos a falar de, nos primeiros 2 verões, vamos ter que regar as plantas para aumentar a taxa de sucesso. Saiba-se que a ideia é criarmos uma floresta que seja livre de manutenção no futuro, ou seja, calculamos que ao fim de 2, 3 anos não é preciso fazer praticamente nada, a floresta autossustenta-se por si só, eventualmente algumas podas, mas até lá vamos ter que regar, vamos ter que fazer eventualmente alguma replantação de plantas que se estraguem porque alguém tirou, porque morreu, e fazer uma reposição. Vamos ter que eventualmente, devido a vento, cães que apareçam lá, coisas que não estamos a contar, fazer alguma cobertura de solo que entretanto tenha-se descoberto. Muito importante a questão do lixo, muitas vezes, aparece lixo, é importante retirar desde logo para não criar um espaço, para que fique um espaço limpo, ou seja, há uma série de tarefas que vamos ter que fazer, ligeiras, mas nos próximos 2 anos. Para além disso, temos perguntas de investigação, né? Trata-se de um projeto também de investigação e por isso vamos querer vamos ter que ir monitorizando para, no final, então, podermos trazer evidência científica que refute ou não as perguntas iniciais. Bom, tão ou mais importante que esta parte visível, que vai ser a floresta, é a componente invisível. E gostávamos aqui também de partilhar o que é que temos feito a esse nível e como é que aqui chegamos.
A componente invisível, neste caso, são as pessoas. São todas as pessoas que estão a suportar este projeto. Ora bem, começámos por criar, depois da ideia, era importante criar um grupo de coordenação, e isto no máximo de 5 pessoas. Isto é muito importante porque é um grupo onde há a tomada da decisão, não é? E essa tomada de decisão muitas vezes tem que se adaptar às circunstâncias. E quer dizer, nada melhor do que o ano 2020, com o Covid e todas as medidas de confinamento para testar esta capacidade de adaptação. Reparem, nós antes tínhamos uma ideia de um dia plantar uma floresta e com estes confinamentos e agora à data de hoje tomamos este grupo de pessoas tomaram a decisão de, em plena período de confinamento, ou seja, com medidas restritas, vamos ou não plantar a floresta, sabendo que adiar poderia querer dizer anular o projeto, porque já estamos a chegar ao limite máximo de que se pode plantar, não é? A natureza já está a acordar, as flores estão a abrir, do alecrim, os insetos estão a aparecer, portanto as plantas já deviam estar na terra, por um lado. Por outro lado, há esta questão que todos nós sabemos. Portanto, para além faz parte da grupo de coordenação a Margarida, que faz a ponte com o projeto One Planet for All, que dá origem a isto tudo, eu e o Tó, o grande maestro aqui do projeto, que está a operacionalizar todo o processo, mas também a professora Maria Santos Reis e o professor Jorge Maia Alves, que fazem parte da direção e que têm dado apoio e ajudado muito na componente da decisão e das parcerias. Uma das iniciativas que surgiu, por exemplo, da direção foi a importância de criarmos um grupo, uma comissão científica, e assim o fizemos. Estamos em Faculdade de Ciências. Um dos recursos que existe mais é conhecimento e é investigadores de topo. Então, será que conseguimos criar aqui uma comissão científica que fosse operacional, ou seja, não tivesse muita gente, mas que cobrisse as diversas áreas que a casa tem para oferecer? Obviamente, houve um foco na ecologia, com o professor Otília Correia com a ecologia vegetal, o professor Rui Rebelo, a ecologia animal, e a professora Cristina Cruz na ecologia dos solos, mas também trazer esta questão dos serviços dos ecossistemas, nomeadamente dos ecossistemas urbanos, com o professor Pedro Pinho, e trazer outras áreas não tão ligadas à biologia, mas que são igualmente importantes, ou até mais, pela questão da multidisciplinaridade do processo, como seja o Smart Campus e a questão da georreferenciação dos dados, através da professora Cristina Catita, mas também como é que se gera todos estes dados e se traz a componente mais matemática ou estatística, sobretudo estatística, com o professor Tiago Marques. Criámos esta comissão, tem-nos acompanhado, tem-nos ajudado, sobretudo, na componente das perguntas de investigação. Eventualmente vão surgir teses, estão a surgir teses e interesse de alunos de mestrado e doutoramento a fazer. Tem aqui alguém que os pode apoiar e, portanto, estão a apoiar todo este processo. Dada a coordenação e a comissão científica, decidimos, ok, nós queremos trabalhar com, eventualmente, 300 estudantes, então precisamos de um grupo de apoio. O grupo de apoio são aquelas pessoas, se calhar, mais importantes aqui do processo, porque para além de estarmos a tentar capacitar, no sentido de, no final deste processo, vão ter a teoria e a prática para poderem fazer outras florestas noutros sítios e perceberem, beberem de nós como é que nós estamos a fazer isto e aprenderem sobretudo com os nossos erros, são também aquele grupo de pessoas que vai mobilizar outros colegas para no dia, na ação, na semana, virem plantar. Mais uma vez, tínhamos planeado formações muito interessantes, presenciais, era super importante termos esta componente presencial, porque sabemos que o contacto físico é muito importante para a questão da confiança, uma vez que estamos a falar de pessoas que não se conheciam previamente, não é? De instituições diferentes, colegas da Horta School, da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências, do Núcleo de Estudantes de Biologia da Faculdade de Ciências, mas também de outras instituições, como o Ambientalist, do Instituto Cibertécnico, o Grupo de Ação Social e a Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Portanto, não nos conhecíamos, mas adaptámos ao mundo virtual, a questão, a algumas das reuniões que fomos tendo até agora, e adaptámos a como é que tomamos decisões, como é que um grupo de pessoas que não se conhece e está cada um em sua casa toma decisões. E aqui está um exemplo de tomarmos decisões, queremos mudar o mundo ou não, e em cima queríamos, em baixo não, e como se pode ver, toda a gente estava bastante interessada em seguir para a frente para mudarmos o mundo.
Por último, o poder e a importância das parcerias. Portanto, recorda, isto começa com o One Planet for All, deu origem a uma ideia que era a floresta, criámos os tais grupos de trabalho, coordenação, comissão científica, grupo de apoio, mas fomos trabalhar mais em parcerias. Queremos tentar que este projeto seja o resultado de toda uma rede de parcerias. E então trabalhámos com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, a Segmento, a Marca e a Câmara Municipal de Lisboa, que nos ofereceram, neste momento temos 550 plantas, mais sementes que vieram oferecidas por estas instituições, com o Valor Sul e o NAN que nos deu o composto e resíduos de cogumelos, a Câmara Municipal de Lisboa que nos ofereceu o transporte, e isto são todos os recursos que são fruto, vamos trabalhar com recursos que são fruto destas parcerias. Para além disso, entidades como a Sociedade Portuguesa de Ecologia, o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais e a Caravana Agroecológica, que vão dar o acompanhamento ao projeto com componente mais científica, também com o privado, a TuAdapt, a Soil Vitae, que vão colaborar com o projeto, e a própria instituição Faculdade de Ciências, através do seu laboratório vivo para a sustentabilidade, que nos está a ajudar com coisas como a comunicação, o placar, mas também todas as medidas de segurança, vão nos oferecer testes rápidos para o Covid, máscaras e todo o suporte para fazermos esta ação em segurança. Bom, este é o enquadramento, é o processo, muitas vezes mais do que o resultado, é muito mais interessante o caminho, o processo, como é que cá chegámos. Queremos que estamos nas condições para iniciar uma ação de plantação e assim conseguirmos uma floresta de cada vez contribuir para um pouco para um mundo melhor. A floresta está, a lasanha está montada, está pronta a compostar, temos tudo, todas as condições para iniciar, portanto, não perca o próximo módulo, porque nós também não. Obrigado. Até já.